a Prevent Senior está sempre um passo à frente, pois o nosso foco é o futuro. Queremos te oferecer um mundo de possibilidades através de cuidado especializado e tecnologia de ponta. Viva essa experiência! O acolhimento que você já conhece agora em nossas novas unidades. Prevent Senior, especialista em pessoas. Olá, gente amiga, gente querida, gente que é da gente que mora aqui no meu coração e que assiste o nosso Alô, Elô, que está começando agora. E adivinhe para onde nós vamos hoje? Vamos para Minas Gerais? Vamos para Araxá? Porque lá tem muita coisa boa, não é? Então eu vou cantar até para vocês. Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ah, Minas Gerais. Ei, coisa boa! Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu cheguei lá, em Araxá, e quis saber onde estava o Museu da Dona Beija. Você sabe quem foi Dona Beija? Olha só, o nome dela era Ana Jacinta. Era de uma beleza rara, dizia o avô dela. Por isso que ela recebeu o nome de Dona Beija. Ela tinha uma personalidade maravilhosa, era muito certeira em tudo que ela fazia. E, logicamente, ela era do século XIX, conhecida por ser influente, influente. Agora é um tal de influencer aí, né? Que, olha, no século XIX já existia, hein? A gente comendo mosca. Conhecida por ser influente na região de Araxá, ela teve uma filha com um padre. Sabia disso? Teve. Olha que o padre pegou a menina ainda mocinha, hein? Olha só. Aí criaram a história da Dona Beija como desde uma prostituta de luxo a uma garota indefesa, engravidada, ainda jovem. O que será que ela era? Ela era uma menina indefesa ou ela era uma prostituta? Ninguém tem realmente uma certeza disso. Mas ela nasceu em 2 de janeiro de 1800 e morreu em 8 de outubro de 1873, com 73 anos. Então eu fui até lá, fui até o museu para saber um pouco mais a respeito dela. Vamos até lá? Vamos? Gente, então, com o apoio da Fundação Cultural aqui de Araxá, nós viemos fazer essa filmagem para vocês. E queria dizer também que aqui, né, o Museu Histórico, ele foi reestruturado pela Prefeitura Municipal de Araxá em convênio com o Ministério da Cultura. O ministro do Estado da Cultura, Francisco Belfort, prefeito de Araxá, ministro Olavo Drummond, órgão responsável, Fundação Cultural Calmon Barreto. Isso em 6 de março de 1998. É isso aí. Agora nós vamos fazer uma visita aqui no museu para mostrar tudo bonitinho para vocês. Gente, então eu estou aqui com o Sávio, monitor aqui do Museu da Dona Beija, e ele vai nos contar um pouquinho a respeito dessa figura tão ilustre que era a Dona Beija. Ana Jacinta de São José, né, era o nome da Dona Beija. Ela nasceu em Formiga em 1800, chegou aqui com 5 anos com a avó materna. Com 15 anos ela foi raptada pelo ouvidor, levada para Paracatu, onde funcionava a ouvidoria. E ela tinha um namorado de infância, filho de fazendeiro, o Antônio Sampaio. Ele foi lá buscar ela. Ele estava numa festa, ele achou que ela estava feliz com a situação. Ele voltou e com 19 anos ela voltou para Araxá. Aí ele não aceitou ela. Não quis mais. Aí não quis a Dona Beija mais. Ah, já passou por outro, então agora não aí quero mais. Ela adquiriu uma chácara, né, a chácara do Jatobá. E nessa chácara ela fazia uma festa, escolhia um homem para passar a noite, cobrava um valor bem alto. Quer dizer que ela selecionava vários deles. Fazia uma seleção. Esse aqui que eu quero. Era aquele. Aí ele pagava. Pagava um valor bem alto. Olha. E por isso ela teve o rótulo de prostituta. Porque naquela época as mulheres saíam de casa praticamente aos domingos para ir à igreja.
Ela era uma mulher que comprava e vendia imóveis, questionava os políticos locais, participou de revolução. E dizem que ela era muito bonita, só que o padrão muda. Naquela época o pessoal era baixinho, bem gordinho, né? Com certeza ela não seria uma Maite Proença. Né? E ela morreu em Estrela do Sul em 1874, morreu com 74 anos. Morreu velha, a faixa etária era bem abaixo. Certo. Né? Quer dizer que da igreja para o bordel, praticamente, né? Ela mudou a vida dela. Ela mudou e ela era uma pessoa de família simples, né? Então ela conseguiu a sua estabilidade financeira através do estilo de vida que ela levou com esse ouvidor. Sim. Agora, aqui tem algumas peças, né? Não só delas, como também da época. São peças do século XIX, né? Sim. Aqui a gente tem essa mesa, que é uma mesa... Essa não é uma mesa de jantar, tá? É uma mesa holandesa, estilo cavalete. Sim. O pessoal fazia um trabalho artesanal de pé. Tá? Entendo. Aqui a gente tem um jogo de gamão, que era muito usado pelos bandeirantes, pelos tropeiros, né? Verdade. Esses dois castiçais são do século XIX. Um detalhe é esse forno, né? Que ele é todo em bambu, diferente, né? Muito interessante. Nossa. Vocês estão vendo aquelas teias ali, que é a mesma teia desse prédio? Sim. Eram as teias feitas nas coxas. Era feito nas coxas dos escravos. Jura? Por isso Então, que o tamanho delas são bem reformado. desiguais. Você não tem aquele tamanho padrão certinho, né? Quer dizer que eles eram moldados nas coxas dos escravos, isso? Desse Aqui a gente tem esse móvel, que é um móvel do século XIX, Sim. estilo marquesa. Ele era usado para sentar e para velar de fundo. Naquela época não existia caixão, então enrolava de fundo no tecido e colocava ali. Meu Deus. Mas isso aí para quem tinha um poder aquisitivo melhor, né? Porque as pessoas mais simples normalmente velavam em cima de uma mesa. E aqui a gente tem uma pistaleira, ela é uma pistaleira do século XIX. A gente tem alguns porcelanos do século XIX, século XX, algumas coisas mais recentes. E a gente observa que ela é bem alta, né? Bem alta. E aquela época o pessoal era baixinho, então colocava aquelas coisas que não usava no dia a dia, né? Ah, tá. Aqui a gente tem duas cadeiras de balanço. O encosto e o assento original seria esse aqui, tá vendo? Que tá mais estragado, é palhinho. Sim. Agora aquele ali que tá novinho é nylon, nylon é mais moderno. Ah, tá. E aqui a gente tem o canapé de medalhão ou a namoradeira, onde o pai ou a mãe sentavam no centro e o casal sentava separados. Então namorava bem distante. Que coisa, né? Como mudaram as coisas, né? Porque hoje já, primeiro eles se encontram para depois os pais tomarem conhecimento. Os pais conhecerem, né? É verdade. Essa aqui é uma mesa para o casal tomar um café da manhã, chá da tarde. Esses tapetes estão todos feitos nos teatros, né? Aqui é mármore. Mármore. E aqui, olha, esses medalhões com capitonê. Esse trabalho aqui é fantástico, gente. Olha, aqui é uma mulher e aqui é um homem que a gente já vê por causa do bigode, todo em talha, assim, perfeito. Provavelmente essa pistaleira era personalizada, né? A pessoa fez para... Né? Logicamente. E o relógio que é em mármore. Mármore ônix, viu? Né? É lindo. Pessoal, aqui a gente tem uma sala de jantar. Ela no fundo é um piano com um castiçal, para iluminar a partitura, que naquela época não existia energia, tá? Sim. Nesse jogo de jantar aqui, as cadeiras, o encosto e o assento, é todo de couro trabalhado. E a gente vê que as cadeiras dos pais são coisas mais claras, né? São maiores, tem encosto de braço. São iguaizinhas a que eu tenho na minha casa. Eu tenho um sítio e é assim, elas são assim e são portuguesas. Vieram de Portugal, porque meu sogro era português e ele trouxe tudo. Tem uma parecida com esse buffet. Buffet, né? Um buffet Aqui parecido a gente com tem esses esse. castiçais, são todos do século XIX, juntamente com o Jorge, e aqui a gente tem um buffet, né? Que era usado pela costaleira. Isso aqui é madeira maciça. Provavelmente é uns 8 homens para carregar. Aí o Piero Zimmermann. O pessoal pensa que é nome austríaco. Austríaco, é. Aqui a gente tem Nossa Senhora da Ajuda, uma Olha imagem de essa. madeira do século XIX, tanto a imagem quanto o oratório. Ela parece pedra, mas é madeira. É madeira, E olha, aqui todo entalhado. aqui é um quarto de casal com um quarto solteiro. O quarto solteiro fica lá no fundo. Esse quarto solteiro seria das filhas. A gente que os pais tinham para vigiar as filhas. São domingos, né? Com a padroeira de Araxá. Esses são domingos? São domingos de Guzmão. De Guzmão. E ele é feito de Madeira. madeira também. É das Aqui- graças, né? Linda. E agora, esses objetos que são bem da época mesmo, né? O púlcaro, Feminino, como se né? chamava. esse cachimbo. Agora eu estou vendo aqui, sabe, algo muito interessante que é um pinico. É o urinol, né? É, urinol, pinico, né, que chamava. Inclusive meu avô, ele era político lá em Alagoas e ele botava os urinóis, né,
separados assim para os políticos poderem cuspir. Então me chamava de escarradeira. Olha que loucura. Minha avó contava isso pra gente. Tem um guarda-roupa, né? Na realidade ele é pequeno, né? Mas naquela época as pessoas tinham duas trocas de roupa. Uma para trabalhar e outra para ir à igreja. Então, Sim. Hoje assim, não dá para ser nem uma sapateira, né? É verdade. Tem alguns vestidos que foram usados na novela pela Maitê Proença. Ela que fez o papel Dona Beija na novela, tá? Essa novela passou em 1985, né? Na Rede Manchete. Inclusive fui convidada para fazer essa novela, mas o meu medo, né, de enfrentar uma figura desse porte, eu acabei ficando com receio e aí chamaram a Maitê e a Maitê aceitou e fez a novela, né? Aqui a gente tem alguns documentos que foram redigidos na época. Esses aqui são xerox, é difícil de ler porque é escrito com bico de pena. Isso aqui é uma ação que a filha de Dona Beija entrou com o marido, né, da neta, Sim. na partilha de bens. A gente nem sabe se a Dona Beija conseguiu pegar esse... Resgatar alguma coisa, né? E aqui a gente tem uma panela de pesar diamante com pingente de pescoço. Ela usava muitas joias, não? Naquela época, joia era poder, né? Era poder, e depois com tantos homens assim se ajoelhando, ela só poderia mesmo ganhar muita coisa. E aqui é a casa onde ela viveu também há algum tempo. A Dona Beija morou mais tempo na segunda casa acima, a antiga pensão Torrinho. Tá? Mas ela morou aqui também, foi adquirida em 1965 pelo Assis Chateaubriand para montar o museu. Foi uma casa que ela morou menos tempo, mas morou aqui também. É uma casa da mesma época da outra, e foi uma casa que é mais preservada, né? Tá. É isso, mais um lindo look aí. Olha, gente, já vocês podem copiar esse look, porque olha, todo cheio de perolinhas, rendas, e o tecido nobre, maravilha. Aqui a gente tem uma calessa do século XIX, tá? Que era puxada pelos cavalos, né? Do outro lado, aquela com tecido de liteira, era carregada pelos escravos. Chamava liteira? Liteira. As Madames, madames, personalidades iam todas, né? E aqui a gente tem um carro de boi, né? Esse maior menorzinho, um carro de carneiro. Esse carro de boi, quando a gente colocava essa esteira aí, era para carregar grãos. E quando a gente tirava, era para carregar madeira. Olha, muito interessante, viu? Dá preservar tudo isso, né? Então, Assis Chateaubriand foi o mentor, né, do museu aqui de Araxá. Ele era um jornalista, né, muito famoso da época. Diários Associados, né? Diários Associados, Ele foi uma pessoa que fez muito pela TV, pela televisão. Não só pela televisão, pela cultura também do Brasil, né? Isso, verdade. Os vestidos que foram usados na novela pela Maitê Proença, né? Que foi uma doação da Rede Manchete. Agora, esse vestido aqui já é um vestido de noiva do século XIX original, tá? Os outros são réplicas, dos looks da Dona Beija. Nesse armário, que é um armário do século XIX, a gente tem as máquinas de costura manuais. Sim, cada uma de um estilo, né? Vai gradativamente. De repente, cada uma assim, de um tempo também, às se vezes uma mais velha do que a outra. Vai né? se modernizando, né, ao tempo. Agora que a gente já tem essa máquina, é uma máquina de costura de pé. É um pouquinho mais nova que aquelas, né? E as rocas, né, que auxiliam os teatros. Isso aqui é para fazer o teatro, Fazer né? o fio, né? O fio. Tem esse aqui das filhas, tá? Era o jeito que os pais tinham para vigiar as filhas. Os colchões são de palha, né? E normalmente esse quarto não tem janela, tá? Era um buraco onde não dava para entrar e nem sair ninguém. Sim, então foi transformado, mas agora ele está tombado. Agora tombado, não pode mexer mais em nada, né? É ótimo. Sagrado Coração de Jesus, né? E essa mala aqui, que naquela época as moças tinham muitas malas para fazer os enxovais, né? Então usava esses baús. Usava esses baús. Gostaram? Pois é. O Sávio foi quem nos conduziu, mostrou tudo para gente, foi uma pessoa muito generosa. Um beijo, Sávio, muito obrigada, viu? Obrigada por esse momento que a gente tem guardado no coração e na mente. Bem, agora eu vou contar para vocês para onde nós vamos. Agora é um outro local, um outro museu do Calmon Barreto, que é famosíssimo lá. Todo mundo conhece, tem assim uma admiração muito grande, porque ele foi pintor, gravador, escultor, ilustrador, desenhista e também escritor brasileiro. Ele nasceu em 1909 e faleceu em 1994, com 84 anos. E criou-se, né, um museu para abrigar e divulgar as obras desse artista maravilhoso,
araxaense. Por quê? Porque ele é de Araxá. Então, nós vamos agora acompanhar todas as obras. Tem muita coisa. Ele era fantástico. Vamos ver? Olha que escultura maravilhosa. É uma obra do professor Calmon Barreto, que foi doada à cidade aqui de Araxá e executada em 5 anos de trabalho, em março de 1979. Olha que incrível! E esse material é um material difícil de se falar. Anfibolioxisto. Loucura, né? Mas é um material. Gente, chegamos aqui no Museu Calmon Barreto, Memorial de Araxá. É um encontro de arte e da memória, em um ambiente repleto de história que nós vamos contar para você. Eu e a minha querida amiga Juju, a Juliana, que vai nos levar lá para dentro e mostrar tudo certinho, tá bom? Vamos lá? Tá bom, vamos. Então vamos, Ju. Você Vamos que entrar. entende tudo aqui do museu. Agora estamos numa outra sala com muitas obras do nosso querido Calmon Barreto. Juliana, vamos lá. Você que entende, conhece tudo muito bem, nos fala sobre cada obra dessa. Essa, por exemplo. Então, essa já é no gesso puro, né? No gesso natural. É um índio americano que ele ganhou a medalha de prata lá no Salão de Belas Artes do Rio, concorrendo na seção de esculturas. Certo. Essa do meio aqui, Já é gesso patinado. gente, mas parece que é bronze. É, mas é o que ele queria, né? É, Que parecesse bronze. Isso, que desse essa conotação. Mas é incrível, né? Porque fazer em gesso, tudo isso. As obras dele têm muita riqueza de detalhes. Por quê? Porque ele estudou na Faculdade de Belas Artes do Rio, anatomia artística, fisiologia artística e foi professor de anatomia artística logo após ter se formado. Então ele uniu o útil ao agradável. Sim. Ao talento dele e ao conhecimento Exatamente. Acadêmico. acadêmico. Uma pessoa Isso. extremamente acadêmica e realista. Realista. Então juntou as duas coisas para dar essa suntuosidade em todas as obras, em tudo que ele faz. Esse quadro Eu acho aqui, tudo maravilhoso. É uma obra muito importante que foi uma encomenda do Itamaraty, sim, que é a Batalha dos Guararapes em gesso patinado, que ele ganhou a medalha de ouro na seção gravura baixo relevo no Salão de Belas Artes do Rio. e parece ouro. Esse daí já não é cobre, já é mais amarelo, é mais ouro mesmo. É. Eu já achei que seria do metal dourado. É. E vamos aqui esse quadro que é muito interessante. Tem caveira, tem criança. Tem. A gente analisa esse quadro, eu acredito que ele tenha feito essa pintura para ser analisada. Sim. Porque tem morte, Tem. tem esperança, tem vida, né? Tem Tem demolição, destruição. de todo lado. Exatamente. Tem família. Família aguardando, eu acho que a menina que de repente brota de algum lugar. Exatamente. Ju, estamos numa sala assim repleta de pinturas, de obras de arte maravilhosas. Eu quero saber tudo direitinho. Por exemplo, o Calmon Barreto, ele fez um autorretrato que está ali, né? Sim, quando ele era jovem. Sim. Um autorretrato dele jovem. E é muito difícil fazer autorretrato. hein? Muito difícil. Me lembra um pouco Van Gogh. Ele nasceu em Araxá em 1909 e faleceu em Araxá em 1994. Certo. Porque ele amava essa cidade. E ele é contemporâneo de quem na pintura? De Cândido Portinari. Olha que Inclusive, ele ganhou prêmios concorrendo com Cândido Portinari no Salão de Belas Artes do Rio. Porque ele morou vários anos no Rio de Janeiro. Minha cidadezinha, né? Na sua cidade. Inclusive, ele trabalhou na Casa da Moeda, no Rio, durante muitos anos. Com 12 anos que ele desenhando. começou? Com 12 anos ele foi. Novinho. Sim. Novinho. Com 12 anos ele foi para lá com os tios. Por quê? Porque os tios viram que ele tinha talento e o futuro dele estava lá. E aqui, então, nesses quadros, são representados a família, os Sim, irmãos. ali, aquela aquarela representa a esposa dele, que ela era uma bailarina francesa que morou no Rio. Eles se conheceram, se casaram, mas ficaram muito pouco tempo casados e não tiveram filhos. Nossa.
Nossa. E Calmon não se casou novamente. Certo, então ele ficou sozinho. Sozinho, Até se a dedicando completamente à arte. Aqui a gente começa Elizabeth, Fernando e Cordélia. 3 dos 10 irmãos que ele teve. O detalhe que ele fez, que poucos artistas conseguem fazer, o olhar realista. Ah, sim, o colar. Aquele olhar que te acompanha. Sim, para todo lugar que você vai, ela Sim, tá exatamente. muito interessante. É. E também nós precisamos falar um pouco sobre As essa escultura. esculturas, Que eu já exatamente. mostrei quando eu entrei, né? É. Aquela que é feita por material. Com pedra. Anfibioloxis. Olha, gente, é complicado. É. Mas você disse que ele é mais forte do que qualquer Aquela pedra é mais dura do que o granito. mais dura. Ele levou 5 anos fazendo aquela escultura. Sim. Mas ele fez várias, de Certo. pedra. Certo. Essas menores, ele só trabalhava no gesso. Essa aqui no gesso. Gesso. Que incrível. Só que ele tinha uma técnica, né, que chama patinado. Aí- Então, gesso patinado. Certo. Porque ele queria que parecesse bronze. Isso, porque eu pensei que fosse bronze. Assim, Mas era o que ele queria. Ah, Então tá. ele está satisfeito. E esse quadro aqui? Um desenho, que ele também desenhava. Ele era um artista completo. E ele ganhou medalha de ouro no Salão de Belas Artes do Rio. É a Yara, aquela lenda da Sim, mulher que da ficava mulher no do rio, mar. no fundo das águas. Presta atenção no tanto que a pintura dele tem movimento. Você tem a sensação de que ela está realmente no fundo do mar, o cabelo, né? Exatamente. E fez a escultura dela também, da Yara. Também é Yara na escultura. Eu acredito que ele tinha algum fascínio, né? Calmon, quando retorna para Araxá nos anos 70, ele começa a pesquisar a história de Araxá. E esse é um acontecimento histórico verdadeiro que aconteceu ali no largo da igreja mais antiga de Araxá, que você percebe ela lá ao fundo. Tô vendo a igrejinha. É a Revolução de 1842, que foi o partido político conservador e o liberal disputando o poder. Sim. Eu acredito que para a posteridade, né, para não se perder a história de Araxá. E aqui nós temos um Evolução, cristão, né? evolução do homem. Uma mistura de personalidades, de acontecimentos mundiais, com os que ele chegou a vivenciar, né? Porque ele ainda estava vivo. E Hoje ele teria quantos anos? hoje eu não sei, mas ele faleceu com 85 anos. 85. E ele faleceu em 1994. Ali Jesus, né? E tem Ele centralizou Cristo, né? Cristo, e fez o mapa do América do Sul. Norte e América do Sul. Isso. E ali o vulcão, né? Ah, não, é a Não. bomba de A Hiroshima. bomba de Hiroshima. As duas guerras, a Primeira e a já Segunda foi. Guerra Mundial, a Sim. Guerra do Vietnã, Nossa. ali é Sócrates e Platão. E o início da vida, né? Isso. Os macacos, aí vai chegando até o ser humano, né? Exatamente. Nietzsche, nós temos Nietzsche ali, né? O Sim, filósofo do filósofo, final do século XIX. Temos Mahatma Gandhi, temos o Vaticano, o Machu Picchu, as pirâmides do Egito. Gente, agora que eu tô conseguindo visualizar. Tá vendo? Que tanta coisa linda que você vai... E as pinturas de Calmon têm uma particularidade. Cada dia que você olhar, se você voltar aqui amanhã, você vai ver alguma coisa que você não teria percebido hoje. Interessante demais, É muito muito incrível. completa. Essa sala aqui, Elô, a temática dessa sala foram fazendeiros de Araxá, junto com as pinturas de Calmon da área rural. Que Calmon amava a área rural também, e principalmente as paisagens de Araxá. Os morros, as serras. E ele era apaixonado pelos animais. Né? Ele amava cavalos, cachorrinhos. Você percebe que a maioria das pinturas dele, da área rural, tem um cachorrinho. E o pai dele teve uma fazendinha pequena quando ele era criança, que fazia ajudou, com que ele né? lembrasse Incentivou dessa... ele
Isso. Olha esse quadro, Alagados em Cabo Frio. Como é que é isso? Como o Calmon Barreto morou muitos anos no Rio de Janeiro, ele ia muito em Cabo Frio. E ele adorava pintar as marinhas de Cabo Frio, então ele pintou várias. Aqui nós já temos dunas e também lagoas. E você percebe a luminosidade? Sim, É de uma luminosidade impressionante. Muito lindo. As pinturas E olha aqui a lagoa nas dunas. Nas dunas. Já é diferente. É tanta coisa linda que ele fez que a gente não pode, não tem tempo para poder mostrar tudo. Mas vocês podem vir aqui em Araxá. Sim, para conhecer esse museu de arte de Calmon Barreto, que tem obras maravilhosas e foi um grande artista, morou muitos anos no Rio e é o nosso maior artista. Aqui nós temos a pintura de Calmon dos bandeirantes dizimando os índios araxás. Os índios araxás foram os primeiros habitantes de Araxá, mas eles foram dizimados pelos bandeirantes que passavam por Araxá para buscar o ouro em Goiás. E aqui a gente tem também a invasão dos bandeirantes dos quilombos. Esse era o quilombo Tengo-Tengo, que ficava próximo de Araxá, e também eles destruíam e matavam os quilombolas. Aí o título é Condenação desse quadro. Condenação. Né? Você percebe que tem uma índia e parece que esse é um bandeirante com a índia do lado e condenando, provavelmente pode até ser que ele esteja condenando um inocente, alguma coisa dessa forma. Aí está Calmon Barreto, aos 85 anos, se despedindo de vocês, mas deixando obras incríveis. Um legado que, olha, todo brasileiro deve se orgulhar. E Juliana, me conta uma coisa, tudo isso as pessoas podem vir aqui na rua, na avenida? Avenida Vereador João Sena, 98, um casarão dos anos 50, não tem como errar. E a visita de vocês é importante para nós. Obrigada, meu amor, obrigada por esse prazer de conhecer. Prazer também. Nossa. Viu? Aqui mais um ponto turístico de Araxá. É o Cristo que é muito procurado. Que ele possa benzer a todos vocês. Olha a vista. Impressionante a beleza dessa vista daqui. Com as luzes trocando de cores. Gente, a Juliana teve muita paciência com a gente, mostrando tudo, sempre sorrindo, sempre de uma maneira tão tranquila. Olha, de coração, muito obrigada. E, aliás, todas as moças que lá trabalham são muito afetuosas. E vou dizer para vocês, eu tenho que agradecer também à Fundação Cultural de Araxá, né, que a prefeitura, logicamente, nos consentiu de entrar e poder fazer a visita ao Calmon Barreto. Esse museu que eu acho que vocês deveriam, quando forem a Araxá, visitar, tá bom? Bem, nós vamos encerrar o nosso programa agora, deixando um beijo no coração de todos e agradecer a Araxá por ser uma cidade tão gostosa, tão acolhedora. E vamos agora lembrar que domingo que vem, às 21 horas, nós estaremos aqui novamente com o nosso Alô, Elô! E aquele abraço gostoso para a nossa Prevent Senior. Gente, beijo no coração e até domingo que vem. Tchau! A Prevent Senior está sempre um passo à frente, pois o nosso foco é o futuro. Queremos te oferecer um mundo de possibilidades através de cuidado especializado e tecnologia de ponta. Viva essa experiência! O acolhimento que você já conhece agora em nossas novas unidades. Prevent Senior, especialista em pessoas.